Alice era uma menina de 10 anos, cheia de energia e curiosidade. Ela morava com sua mãe Clara, em uma casa modesta mas aconchegante, em um bairro tranquilo. A vida delas não era perfeita, mas era cheia de momentos simples e felizes. Clara, uma mulher batalhadora, fazia de tudo para dar o melhor para sua filha, mesmo com as dificuldades de ser mãe solteira. Todas as manhãs começavam cedo. Clara acordava Alice para a escola e o café da manhã era rápido, mas sempre cheio de carinho. Pão com manteiga, leite com chocolate e uma fruta eram o suficiente para começar o dia. Clara sempre estava ocupada, equilibrando os afazeres domésticos com o trabalho de meio período como caixa de supermercado, mas nunca deixava de dar atenção à filha. Alice gostava de ir para a escola. Ela tinha bons amigos e adorava aprender. Na volta para casa, sempre havia uma parada obrigatória na padaria do bairro onde Clara comprava pão fresco para o lanche da tarde. Alice ajudava a mãe com as compras, carregando a sacola mais leve e aproveitando para pegar um doce de vez em quando, com a permissão de Clara. As tardes eram uma mistura de deveres escolares e brincadeiras no quintal. Alice adorava correr e brincar com as crianças da vizinhança. Enquanto isso, Clara preparava o jantar e cuidava da casa. Às vezes Alice ajudava a mãe na cozinha, descascando legumes ou arrumando a mesa. Esses momentos, embora simples, eram importantes para ambas. Aos fins de semana elas tinham uma rotina diferente. Clara gostava de levar Alice ao parque próximo, onde podiam passar horas brincando e explorando. Alice adorava os balanços e o escorregador e Clara aproveitava esses momentos para relaxar um pouco sentada em um banco, observando a filha se divertir. Elas também frequentavam a biblioteca do bairro, onde Alice pegava livros para ler à noite. À noite, depois do jantar, Alice e Clara assistiam televisão juntas. Programas de auditório, novelas e às vezes um filme infantil faziam parte da rotina noturna. Clara aproveitava esses momentos para descansar, enquanto Alice se aconchegava ao lado dela, rindo e comentando sobre o que viam na tela. A casa de Alice e Clara era pequena mas cheia de vida. As paredes tinham marcas das mãos de Alice, lembranças de brincadeiras antigas. Clara colava desenhos de Alice na geladeira e a sala de estar estava sempre em ordem, apesar da simplicidade dos móveis. Era um lar construído com esforço e muito amor. Clara, apesar da rotina cansativa, fazia questão de passar tempo de qualidade com Alice. Aos domingos elas gostavam de fazer piqueniques no quintal com sanduíches e suco. Era um momento de descontração e risadas onde podiam esquecer das preocupações do dia a dia. Clara sempre dizia a Alice que não importava o que acontecesse, elas sempre teriam uma outra. As dificuldades financeiras eram uma constante. Clara precisava ser muito cuidadosa com o orçamento e Alice entendia isso. Ela nunca pedia coisas além do necessário e sabia que sua mãe estava fazendo o melhor que podia. Esse entendimento mútuo fortalecia o vínculo entre as duas. Embora Clara trabalhasse muito, ela sempre encontrava tempo para ajudar Alice com os deveres de casa. Sentavam-se juntas na mesa da cozinha, e Clara explicava pacientemente as lições de matemática e português. Alice admirava a determinação de sua mãe e queria ser tão forte e dedicada quanto ela. A vida de Alice e Clara era feita de pequenos momentos de felicidade. Todas as conquistas, por menor que fosse, era celebrada. Elas sabiam que tinham apenas uma outra e valorizavam cada minuto juntas. Alice se sentia segura e amada, acreditando que enquanto estivesse com sua mãe nada de ruim poderia acontecer. Entretanto, a vida tem suas próprias surpresas e a tranquilidade que conheciam estava prestes a ser abalada. Você está gostando do vídeo? Essa história é incrível, não é mesmo? Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal porque os próximos vídeos trarão muitas outras histórias emocionantes para você. Agora que já conferiu sua inscrição e também deixou seu like, vamos voltar à história. Era um sábado ensolarado, e Clara decidiu levar Alice para um passeio no parque. Clara havia prometido a Alice que aquele dia seria especial. Elas prepararam um lanche simples, com sanduíches e suco, e saíram de casa logo pela manhã. Alice, com seu típico entusiasmo, não parava de falar sobre como queria andar de pedalinho no lago do parque. O trajeto até o parque não era longo. Clara dirigia enquanto Alice observava tudo pela janela do carro, apontando coisas interessantes e fazendo perguntas. O rádio tocava baixinho, preenchendo o carro com uma melodia suave. Clara sorria ao ouvir as histórias de Alice, suas aventuras imaginárias e sonhos de criança. A estrada estava tranquila, e o sol brilhava intensamente no céu.
Clara e Alice cantavam suas músicas favoritas, suas vozes se misturando com o som suave do rádio. O carro se movia em um ritmo constante, cada quilômetro aproximando-as do parque. Alice, com seus olhos brilhantes de expectativa, olhava para a mãe com adoração. Clara, por sua vez, sentia-se feliz em proporcionar esses momentos de alegria para a filha. De repente, tudo mudou. Na curva à frente, um carro desgovernado surgiu inesperadamente, vindo em alta velocidade. O motorista parecia ter perdido completamente o controle. Clara teve apenas um segundo para tentar desviar. Ela girou o volante desesperadamente, mas não havia tempo suficiente. O impacto foi brutal. O som do metal se retorcendo, vidro quebrando, e o grito de Alice ecoaram pelo ar. A força da colisão foi tão intensa que o carro de Clara foi jogado para fora da estrada, capotando várias vezes antes de parar em um barranco. Dentro do carro, Clara e Alice estavam inconscientes. Clara havia protegido instintivamente Alice com seu corpo, mas o impacto foi fatal para ela. Quando os socorristas chegaram ao local, encontraram Clara sem vida, ainda segurando Alice em um abraço protetor. Alice, gravemente ferida, foi retirada dos destroços com extremo cuidado. Ela estava inconsciente, com múltiplas fraturas e lesões internas graves. Os paramédicos trabalharam rapidamente para estabilizá-la antes de transportá-la para o hospital. A cena era caótica, com sirenes ecoando e luzes piscando enquanto eles lutavam contra o tempo para salvar a vida de Alice. Dentro do hospital, uma equipe de médicos e enfermeiros estava pronta para recebê-la. Alice foi levada imediatamente para a sala de emergência, onde começou uma série de procedimentos médicos para estabilizar suas condições. As lesões eram extensas. Fraturas em seus braços e pernas, costelas quebradas, e um pulmão perfurado. Os médicos lutavam para controlar a hemorragia interna, enquanto monitoravam seus sinais vitais. Alice estava em coma, e cada segundo contava. A equipe médica realizou múltiplas cirurgias de emergência para reparar os danos mais graves. Os dias seguintes foram críticos. Alice estava conectada a várias máquinas que monitoravam seus sinais vitais e a mantinham viva. O estado dela era extremamente delicado, e os médicos mantinham uma vigilância constante, prontos para intervir a qualquer momento. As semanas se passaram, e Alice continuava em coma. A equipe médica fazia o possível, mas a recuperação era lenta e incerta. Amigos e conhecidos de Clara visitavam o hospital, deixando flores, brinquedos e cartas de apoio para a pequena Alice. O quarto de hospital, antes frio e impessoal, foi se enchendo de pequenas demonstrações de carinho e esperança. Durante o coma, Alice passou por várias cirurgias adicionais para corrigir as fraturas e tratar as lesões internas. Cada procedimento era um esforço coordenado de cirurgiões, anestesistas e enfermeiros. Eles se revezavam em turnos longos e cansativos, determinados a dar a Alice a melhor chance possível de sobrevivência. A luta para salvar Alice era intensa e exaustiva, mas a equipe médica se recusava a desistir. Os assistentes sociais também estavam envolvidos, tentando localizar algum parente que pudesse cuidar de Alice, mas a busca se mostrava infrutífera. Sem nenhum familiar conhecido, Alice permanecia sozinha, cercada pelo apoio temporário de profissionais de saúde e pelas mensagens de carinho deixadas por amigos de sua mãe. Cada dia era uma nova batalha, uma luta contra o tempo e as probabilidades. Os médicos e enfermeiras no hospital faziam o possível para proporcionar um ambiente acolhedor para Alice. Eles trouxeram brinquedos, livros e tentaram distraí-la com atividades, mesmo que ela não pudesse responder. Eles sabiam que, além do tratamento físico, o apoio emocional seria crucial para sua recuperação a longo prazo. A presença constante e o cuidado diligente da equipe médica eram um testemunho de sua dedicação e compaixão. O hospital continuava a ser um lugar de espera e esperança. A luta de Alice pelo despertar era um testemunho de sua resiliência, mesmo inconsciente. A vida fora do hospital seguia, mas para Alice, tudo estava suspenso em um estado de incerteza, cercada por máquinas e a vigilância constante dos médicos que lutavam para trazê-la de volta. A cada dia que passava, a incerteza aumentava, mas também a esperança. A batalha de Alice era longa e árdua, mas a equipe médica e todos que a conheciam estavam determinados a não desistir. A espera pelo momento em que Alice finalmente abriria os olhos era cheia de tensão e expectativa. Todos sabiam que, quando esse momento chegasse, seria o começo de uma nova jornada para a pequena Alice. Quando Alice finalmente abriu os olhos,
A luz branca e fria do quarto de hospital a cegou momentaneamente. Ela piscou várias vezes, tentando se ajustar ao brilho. O lugar era estranho, cheio de ruídos mecânicos e cheiros de antisséptico. Cada movimento era doloroso, e seu corpo parecia pesado, como se estivesse feito de chumbo. Alice tentou lembrar-se do que havia acontecido, mas sua mente estava um caos. As primeiras pessoas que ela viu foram os enfermeiros e médicos, que imediatamente perceberam que ela havia acordado. Um deles, uma enfermeira de rosto gentil, se aproximou e segurou sua mão. Mantenha calma, querida. Você está no hospital. Teve um acidente, mas agora está segura, disse ela, tentando passar uma sensação de calma. Alice tentou falar, mas sua garganta estava seca e dolorida. Ela apenas acenou levemente com a cabeça, ainda confusa e assustada. Nos primeiros dias após acordar, Alice foi submetida a uma série de exames. Os médicos explicavam pacientemente o que estava acontecendo, mas para ela tudo parecia um sonho ruim. Ela sentia muita dor, tanto física quanto emocional. Ela perguntava constantemente por sua mãe, mas os médicos evitavam a resposta direta, dizendo apenas que ela precisava se concentrar na recuperação. A dor era constante e esmagadora. Alice tinha fraturas em várias partes do corpo e as lesões internas exigiam cuidado contínuo. Ela estava cercada por máquinas que monitoravam seu estado, e cada movimento era uma batalha. A equipe médica fazia o possível para mantê-la confortável, mas a dor era uma lembrança constante do terrível acidente. Alice começou a ter pequenas lembranças do acidente. Fragmentos de memória vinham à tona de maneira desordenada. O som do metal se retorcendo, o grito de sua mãe, a sensação de estar sendo puxada dos destroços. Essas memórias a assombravam, transformando seus dias e noites em uma luta constante contra o medo e a tristeza. Ela frequentemente acordava de pesadelos, gritando pelo nome de sua mãe, e as enfermeiras corriam para acalmá-la. Sem saber sobre a morte de Clara, Alice se agarrava à esperança de vê-la novamente. Perguntava a todos que entravam no quarto, mas recebia apenas respostas evasivas. Os dias no hospital se arrastavam, e a ausência de sua mãe se tornava cada vez mais insuportável. Ela observava a porta do quarto, esperando que Clara aparecesse a qualquer momento, com seu sorriso reconfortante. Eventualmente, os médicos e assistentes sociais decidiram que era hora de contar a verdade para Alice. Uma manhã, o psicólogo do hospital entrou no quarto com uma expressão séria, mas gentil. Sentou-se ao lado da cama de Alice, segurando sua mão com firmeza. Alice, precisamos conversar sobre sua mãe. Ele começou, sua voz baixa e cheia de compaixão. O coração de Alice acelerou, e ela olhou para ele com olhos cheios de expectativa. Alice, sua mãe não sobreviveu ao acidente, disse ele finalmente. A reação de Alice foi imediata e devastadora. Ela soltou um grito que parecia vir das profundezas de sua alma, um som cheio de dor e desespero. As lágrimas vieram em torrentes, e ela se encolheu na cama, tremendo. O psicólogo e a enfermeira ficaram com ela, tentando oferecer algum conforto, mas as palavras não conseguiam aliviar a dor esmagadora. Os dias que se seguiram foram sombrios e silenciosos. Alice entrou em um estado de apatia, mal respondendo aos estímulos ao seu redor. A fisioterapia continuava, mas cada sessão era um tormento, tanto físico quanto emocional. Ela se movia mecanicamente, sem vontade, cada exercício uma lembrança dolorosa da ausência de sua mãe. A dor era sua única companhia constante. Apesar de toda a tristeza, a equipe médica e os assistentes sociais não desistiram de Alice. Eles sabiam que, além da recuperação física, ela precisava de apoio emocional para enfrentar a perda. Trazer brinquedos, livros e até mesmo pequenos animais de pelúcia eram tentativas de trazer um pouco de luz para os dias sombrios de Alice. Cada gesto, por menor que fosse, era uma tentativa de quebrar a barreira de tristeza que a cercava. Os amigos e conhecidos de Clara também tentaram ajudar. Deixavam mensagens de apoio, cartões e flores no hospital. Embora Alice apreciasse esses gestos, eles pouco faziam para preencher o vazio em seu coração. A dor da perda de sua mãe era avassaladora, uma ferida aberta que parecia não ter fim. As noites eram especialmente difíceis, e ela frequentemente acordava de pesadelos, gritando e chorando pela mãe. Alice evitava pensar no futuro. Cada vez que os assistentes sociais mencionavam planos para quando ela deixasse o hospital, ela se fechava. A ideia de sair daquele lugar sem sua mãe era aterrorizante. Ela se sentia segura ali,
mesmo que fosse apenas uma segurança física. O mundo lá fora parecia assustador e cheio de incertezas. Apesar de tudo, aos poucos, Alice começou a responder às tentativas de ajuda. Pequenos gestos, como uma história lida por uma enfermeira ou uma sessão de pintura com o psicólogo, começaram a alcançar seu coração. Ela ainda sentia a dor da perda, mas começou a perceber que precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. A vida, de alguma forma, continuava, e Alice começou a buscar força dentro de si mesma. Os dias se tornaram um pouco mais suportáveis. Alice começou a fazer progressos na fisioterapia. Cada pequena vitória era celebrada. O apoio constante da equipe médica e dos assistentes sociais foi crucial. Eles a incentivavam, lembrando-a de que sua mãe estaria orgulhosa de sua força e resiliência. Cada passo, cada movimento, era um tributo ao amor e à memória de Clara. Mesmo assim, a tristeza nunca desapareceu completamente. Alice sabia que a vida como ela conhecia havia terminado, mas ela estava determinada a honrar a memória de sua mãe. Ela começou a planejar o futuro, ainda que de maneira incerta. Sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas estava decidida a encontrar um novo caminho, uma nova maneira de viver sem Clara ao seu lado. Alice começou a se preparar mentalmente para o dia em que deixaria o hospital. Ela sabia que teria que enfrentar o mundo lá fora, um mundo sem sua mãe. Mas com a ajuda da equipe médica, dos assistentes sociais e das lembranças de Clara, ela começou a acreditar que poderia encontrar a força para seguir em frente. A dor da perda estaria sempre presente, mas Alice estava determinada a construir uma nova vida, em honra de sua mãe e do amor que compartilhavam. Após meses no hospital, Alice estava quase que completamente recuperada fisicamente, por isso, os médicos resolveram dar alta a ela. Por não ter parentes conhecidos, Alice foi levada para um orfanato. Era difícil para Alice morar no orfanato. As paredes frias e impessoais do lugar eram um contraste gritante com o calor e o amor que ela conhecia em casa. Os outros meninos e meninas tinham suas próprias histórias tristes, e as cuidadoras, apesar de fazerem o melhor que podiam, não conseguiam dar a atenção individual que cada criança necessitava. Alice, ainda traumatizada pelo acidente e pela perda de sua mãe, sentia-se mais sozinha do que nunca. As rotinas rígidas do orfanato eram sufocantes para Alice. Cada dia era uma repetição monótona de atividades obrigatórias. Acordar cedo, café da manhã em silêncio, aulas, almoços rápidos, mais aulas, tempo de recreação limitado e finalmente a hora de dormir. Alice participava de tudo mecanicamente, sem realmente se envolver. Seu coração estava pesado, e a saudade de sua mãe a acompanhava a cada momento. Era durante a noite que a tristeza de Alice se intensificava. Sozinha em sua cama, cercada por outras crianças adormecidas, ela revivia os momentos felizes que passou com sua mãe. As lembranças dos passeios no parque, das histórias contadas antes de dormir e dos carinhos trocados faziam suas lágrimas rolarem silenciosamente pelo rosto. Foi em uma dessas noites que Alice decidiu que precisava escapar, pelo menos por um momento, da dor constante que sentia no orfanato. Na primeira oportunidade que teve, Alice fugiu. Ela esperou até que as luzes se apagassem e o orfanato estivesse em silêncio. Com o coração batendo acelerado, levantou-se cuidadosamente da cama, tentando não fazer barulho. Andou na ponta dos pés pelos corredores escuros, evitando os lugares onde sabia que as cuidadoras poderiam estar. Quando finalmente chegou à porta de saída, sentiu uma onda de alívio. Estava prestes a sentir o ar livre novamente. Alice correu pelas ruas, sem um destino claro em mente. A sensação de liberdade era um alívio temporário para sua dor. As luzes da cidade e os sons noturnos a envolviam enquanto ela caminhava sem rumo. Em algum momento, seus pés a levaram até o cemitério. Ela encontrou a sepultura de sua mãe e ali se ajoelhou, deixando que as lágrimas caíssem livremente. Sentia-se mais próxima de Clara naquele lugar, como se pudesse sentir sua presença. A primeira fuga de Alice não durou muito. Os funcionários do orfanato perceberam sua ausência pela manhã e, preocupados, acionaram a polícia. Alice foi encontrada no cemitério, ainda chorando junto à sepultura de sua mãe. Quando a polícia chegou, ela estava exausta e sem forças para resistir. Foi levada de volta ao orfanato, onde recebeu uma repreensão das cuidadoras, mas também olhares de compaixão. A fuga tornou-se um hábito para Alice. Sempre que a dor se tornava insuportável, ela encontrava uma maneira de escapar. As cuidadoras começaram a ficar mais vigilantes,
Mas Alice era persistente e engenhosa. Cada vez que fugia, voltava ao cemitério, buscando consolo na presença silenciosa da sepultura de sua mãe. Aqueles momentos, embora breves, eram sua forma de lidar com a tristeza profunda que sentia. A cada retorno ao orfanato, as cuidadoras tentavam conversar com Alice, entender seus sentimentos e oferecer apoio. Porém, as palavras de consolo pareciam insuficientes para curar a dor em seu coração. Alice continuava a sentir-se isolada e incompreendida, presa em um ciclo de fuga e retorno que se tornava cada vez mais desgastante para todos. Mesmo sabendo que suas fugas eram temporárias e que sempre seria encontrada e trazida de volta, Alice não conseguia parar. A necessidade de sentir-se próxima de sua mãe, mesmo que apenas por alguns momentos, era mais forte do que qualquer medo de repreensão. Lá dentro do cemitério, ela podia falar com Clara, compartilhar suas dores e sentir uma conexão que o orfanato nunca poderia proporcionar. As cuidadoras do orfanato, percebendo a intensidade da dor de Alice, começaram a buscar ajuda externa. Psicólogos foram chamados para trabalhar com ela, tentando encontrar maneiras de ajudá-la a processar seu luto e a se adaptar à nova realidade. Embora Alice participasse das sessões, seu coração permanecia pesado e a saudade de sua mãe continuava a dominá-la. Cada nova fuga era um grito silencioso por ajuda, uma tentativa desesperada de encontrar paz em meio ao caos de sua vida. Alice continuava a lutar contra a dor, buscando consolo na única maneira que conhecia. No cemitério, entre as lápides e sob o céu aberto, ela encontrava momentos de tranquilidade que lhe davam força para enfrentar mais um dia no orfanato. Alice sabia que sua vida jamais seria a mesma, mas enquanto pudesse continuar a visitar a sepultura de sua mãe, ela sentia que ainda havia um fio de conexão com o passado. Cada fuga, cada visita ao cemitério, era um ato de resistência contra a dor insuportável, uma tentativa de manter viva a memória de Clara em seu coração. As cuidadoras, apesar de frustradas, compreendiam a profundidade do sofrimento de Alice. Elas se revezavam para vigiar a menina, tentando antecipar suas fugas, mas Alice sempre encontrava um momento de distração para escapar. Sua determinação era uma mistura de desespero e esperança, uma busca incessante por um consolo que só sua mãe podia dar. Uma dessas fugas ocorreu em uma noite particularmente fria. Alice, vestindo apenas seu pijama e um casaco fino, saiu silenciosamente do orfanato. A brisa gelada cortava seu rosto, mas ela não se importava. Precisava sentir a presença de sua mãe, precisava estar naquele lugar que, de alguma forma, lhe trazia paz. Caminhou pelas ruas vazias, seus passos ecoando na calçada molhada pela garoa. Dentro do cemitério, o ambiente era sombrio e tranquilo. Alice se ajoelhou diante da sepultura de sua mãe, suas mãos tremendo de frio e emoção. "Mãe, eu sinto tanto a sua falta", sussurrou, suas palavras se perdendo no silêncio da noite. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela falava sobre seus dias, sobre o orfanato, sobre a dor constante que sentia. Era como se, naquele lugar, pudesse abrir seu coração sem medo. Os minutos se transformaram em horas, e Alice permaneceu ali, até que as primeiras luzes da manhã começaram a aparecer no horizonte. Exausta, ela finalmente se deitou no chão frio ao lado da sepultura e adormeceu, segurando uma pequena flor que havia encontrado no caminho. Foi ali que a encontraram na manhã seguinte, envolta em uma tristeza tão profunda que parecia ter se tornado parte dela. A polícia, mais uma vez, a levou de volta ao orfanato. As cuidadoras, preocupadas com a saúde de Alice, cuidaram de aquecê-la e alimentá-la. Mas, por mais que tentassem, sabiam que a verdadeira cura para a dor de Alice estava além de seu alcance. A conexão que ela buscava no cemitério era algo que não podiam substituir. O ciclo de fugas e retornos continuou. Cada nova tentativa de escapar era um reflexo da luta interna de Alice, uma batalha constante entre a dor e a necessidade de encontrar paz. E cada retorno era um lembrete da realidade dura e implacável que ela agora enfrentava. Alice permanecia determinada a encontrar uma maneira de lidar com sua perda, mesmo que isso significasse desafiar todas as regras e arriscar tudo para estar perto de sua mãe, mesmo que por breves momentos. As noites no orfanato eram longas e solitárias para Alice. Enquanto as outras crianças dormiam, ela ficava acordada, olhando para o teto e pensando em sua mãe. Às vezes, levantava-se e caminhava silenciosamente até a janela, olhando para o céu estrelado, buscando algum sinal, algum conforto. As estrelas brilhavam, indiferentes à sua dor, mas Alice gostava de imaginar que uma delas era sua mãe, olhando por ela.
As cuidadoras, percebendo a dor constante de Alice, tentavam criar atividades que a envolvessem e a distraíssem. Pinturas, jogos, histórias. Mas nada parecia funcionar. O coração de Alice estava preso em um ciclo de luto e saudade, e nenhuma distração podia mudar isso. Ela participava das atividades de forma mecânica, sua mente sempre voltando ao cemitério e aos momentos que passava ali. Com o tempo, as fugas de Alice começaram a chamar a atenção dos outros. Algumas crianças tentavam imitá-la, enquanto outras ficavam assustadas com suas histórias. As cuidadoras intensificaram a vigilância, mas Alice sempre encontrava uma brecha, uma oportunidade para escapar. Sua determinação era inquebrantável, impulsionada pela necessidade de sentir a presença de sua mãe. As visitas ao cemitério tornaram-se um ritual sagrado para Alice. Cada passo que dava em direção à sepultura de sua mãe era um ato de amor e resistência. Sentada no chão frio, ela conversava com Clara, compartilhando suas tristezas e suas esperanças. Mãe, eu sinto tanto a sua falta, ela dizia, suas palavras carregadas de dor e saudade. Alice sabia que a vida no orfanato não era o que ela queria, mas era tudo o que tinha. As cuidadoras faziam o possível para criar um ambiente seguro e acolhedor, mas nada podia substituir o amor e a segurança que sua mãe proporcionava. Cada fuga era uma tentativa desesperada de se reconectar com aquele sentimento de pertencimento e amor incondicional. As noites solitárias no cemitério se tornaram a única forma de Alice encontrar algum tipo de consolo. Mesmo sabendo que seria encontrada e levada de volta, ela continuava a escapar, em busca de momentos de paz junto à sepultura de sua mãe. As estrelas no céu, as árvores silenciosas e o ar frio da noite eram seus únicos companheiros nessas jornadas solitárias. A luta de Alice para lidar com sua perda era evidente para todos ao seu redor. As cuidadoras, apesar de frustradas com suas fugas constantes, sentiam uma profunda compaixão por ela. Elas sabiam que a dor de Alice era algo que nenhuma regra ou rotina poderia aliviar. E assim, a vigilância continuava, assim como a esperança de que um dia, Alice encontrasse uma maneira de viver com sua dor. Enquanto isso, Alice continuava a lutar. Cada fuga, cada visita ao cemitério era um ato de amor e de memória. Ela sabia que sua mãe não voltaria, mas enquanto pudesse visitar sua sepultura, sentia que Clara ainda estava, de alguma forma, presente em sua vida. E assim, a batalha de Alice contra a dor e a saudade continuava, uma criança corajosa em busca de paz em um mundo cheio de incertezas. Cada retorno ao orfanato após uma fuga era um misto de alívio e frustração para Alice. As cuidadoras tentavam compreender sua dor, mas também precisavam manter a ordem e a segurança das outras crianças. Cada vez que Alice era encontrada e trazida de volta, um novo ciclo de conselhos, reprimendas e tentativas de consolo se iniciava. Mas a dor no coração de Alice não podia ser facilmente acalmada por palavras ou regras. Depois de cada fuga, Alice sentia a exaustão física e emocional se instalar. O cansaço da corrida pelas ruas, a espera no cemitério e o desespero de ser encontrada e levada de volta eram quase insuportáveis. Ela era levada ao escritório da diretora do orfanato, onde as cuidadoras e a diretora tentavam conversar com ela. Mas as palavras pareciam vazias, incapazes de tocar a dor profunda que ela sentia. A diretora do orfanato, Dona Beatriz, era uma mulher de meia idade com uma expressão severa, mas olhos gentis. Ela sabia que Alice estava passando por algo muito além do que uma criança deveria suportar. Após cada fuga, Dona Beatriz tentava abordar Alice de uma maneira que fosse ao mesmo tempo firme e compassiva. Alice, querida, nós entendemos que você está sofrendo, mas precisamos garantir sua segurança. Não podemos deixar você sair sozinha assim. Alice, com olhos marejados, muitas vezes não conseguia responder. Ela se sentia presa entre a necessidade de se conectar com a memória de sua mãe e a realidade dura do orfanato. As conversas com Dona Beatriz eram sempre as mesmas, um ciclo de promessas de não fugir novamente, seguidas por novas tentativas de escapar. As outras crianças no orfanato começaram a perceber o padrão de fugas de Alice. Algumas delas a admiravam por sua coragem, enquanto outras simplesmente não compreendiam por que ela continuava a fugir. A curiosidade sobre o motivo das fugas de Alice tornou-se um tópico de conversa entre os mais velhos. As crianças mais novas olhavam para Alice com uma mistura de fascinação e medo, incapazes de entender a profundidade de sua dor. Os psicólogos que trabalhavam com Alice tentavam novas abordagens para ajudá-la a processar seu luto.
Eles usavam técnicas de arte-terapia, incentivando-a a desenhar e pintar suas emoções. Alice participava das sessões, mas muitas vezes suas obras eram sombrias, refletindo a tristeza que dominava seu coração. Os psicólogos sabiam que era um processo lento, mas estavam determinados a ajudar Alice a encontrar um caminho para a cura. Apesar das tentativas de terapia e do apoio das cuidadoras, a saudade de Alice pela mãe continuava a ser um peso esmagador. As noites eram particularmente difíceis. Deitada em sua cama, ela olhava para o teto escuro, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Sentia-se completamente sozinha, mesmo cercada por outras crianças. A ausência de Clara era um vazio que nada parecia capaz de preencher. As fugas continuaram. Cada vez que Alice desaparecia, as cuidadoras do orfanato se mobilizavam para encontrá-la. A polícia local começou a reconhecer Alice e sua história, e os oficiais tratavam a situação com uma mistura de seriedade e compaixão. Quando a encontravam, geralmente no cemitério, eles a levavam de volta com cuidado, tentando confortá-la no caminho. Uma dessas noites foi particularmente marcante. Alice havia fugido em uma tempestade. A chuva caía forte, e o vento soprava frio, mas nada disso a impediu de correr até o cemitério. Quando foi encontrada, estava encharcada e tremendo de frio, mas se recusava a deixar o lugar. Eu preciso ficar aqui, dizia ela entre soluços, abraçando a lápide de sua mãe. Os policiais e as cuidadoras tentaram convencê-la a voltar, mas a dor em seus olhos era profunda demais para ser ignorada. Aos poucos, uma cuidadora chamada Ana começou a criar um vínculo mais forte com Alice. Ana era jovem, com um sorriso acolhedor e uma paciência infinita. Ela começava a entender melhor o sofrimento de Alice e se esforçava para estar ao seu lado sempre que podia. Ana levava Alice para pequenas caminhadas dentro dos terrenos do orfanato, tentando criar um espaço seguro para que ela pudesse falar sobre seus sentimentos. E aí, você já tinha ouvido uma história como essa? Coloque nos comentários se você já ouviu ou não, e nos conte como essa história te emocionou. Deixe seu comentário e vamos prosseguir com essa bela história. Durante uma dessas caminhadas, Alice finalmente começou a abrir-se. Eu sinto tanto a falta dela, Ana, disse Alice, com a voz embargada. No cemitério, eu sinto que ela está perto de mim. Aqui, parece que ela está tão longe. Ana segurou a mão de Alice e a encorajou a continuar. Alice, sei que nada pode substituir sua mãe, mas ela sempre estará com você, em suas lembranças e em seu coração. E estaremos aqui para te ajudar a encontrar formas de lidar com essa dor. As palavras de Ana não curaram a dor de Alice, mas plantaram uma semente de esperança. Pela primeira vez, Alice começou a considerar a possibilidade de encontrar uma maneira de viver com a perda, sem precisar fugir constantemente. Ela começou a participar mais ativamente das sessões de terapia e a se envolver um pouco mais nas atividades do orfanato. A rotina do orfanato ainda era difícil, mas Alice encontrou pequenos momentos de conforto. As noites continuavam a ser as mais dolorosas, mas agora ela sabia que tinha alguém a quem recorrer. Ana se tornou uma presença constante, sempre pronta para ouvir e oferecer apoio. A ligação entre elas cresceu, proporcionando a Alice um novo tipo de força para enfrentar cada dia. Mesmo com essas pequenas melhorias, Alice ainda sentia a necessidade de visitar a sepultura de sua mãe. As cuidadoras, percebendo a importância desses momentos para ela, começaram a organizar visitas supervisionadas ao cemitério. Alice aceitou essa nova forma de visitar sua mãe, sabendo que, embora diferente, ainda era uma maneira de manter viva a conexão com Clara. O retorno ao orfanato depois de cada visita era mais fácil com Ana ao seu lado. Juntas, elas encontravam maneiras de honrar a memória de Clara, como plantar flores no jardim do orfanato em homenagem a ela ou criar pequenos projetos de arte que Alice sabia que sua mãe teria amado. Essas atividades ajudavam a transformar a dor em algo mais tangível e manejável. Mas mesmo com a amizade de Ana, e as duas indo juntas ao cemitério, ainda tinham dias que Alice sentia tanta tristeza e continuava fugindo. Em uma de suas muitas fugas ao cemitério, Alice notou algo diferente. Enquanto se ajoelhava junto à sepultura de sua mãe, percebeu uma senhora idosa parada a certa distância. Esta senhora observava Alice com atenção. A senhora tinha um olhar preocupado, quase aflito, que deixou Alice imediatamente em alerta. Assustada, Alice rapidamente se levantou e começou a correr acreditando que a senhora estava ali para levar ela de volta ao orfanato. Ela correu sem olhar para trás,
o coração batendo forte e a respiração ofegante, sentindo o medo crescer a cada passo. Essa primeira aparição da senhora não foi a última. Em algumas outras vezes que Alice ia ao cemitério, ela via a mesma senhora sempre observando ela de longe. A cada vez, Alice reagia da mesma forma. Corria e se escondia temendo que fosse mais uma tentativa de devolver ela ao orfanato. A senhora, no entanto, parecia persistente, sempre aparecendo mas nunca se aproximando demais. Parecia que a senhora compreendia o medo de Alice e tentava respeitar seu espaço, mas não desistia de sua tentativa de contato. Determinação e gentileza transpareciam no olhar da senhora, mas Alice não conseguia ver além do medo que a motivava a fugir. A cada encontro, Helena, que era o nome da senhora, esperava pacientemente tentando não assustar a menina, mas Alice não lhe dava chance. Uma vez, Helena tentou sorrir e acenar, mas Alice virou-se e desapareceu antes que ela pudesse sequer dar um passo. Depois de várias tentativas frustradas de se aproximar, Helena decidiu tentar falar com Alice mais uma vez. Em uma tarde tranquila, enquanto Alice chorava silenciosamente junto à sepultura de sua mãe, Helena deu alguns passos em sua direção. "Oi, querida", disse ela suavemente com a voz cheia de ternura. Alice olhou rapidamente para ela com os olhos arregalados de medo. "Por favor, não tenha medo", Helena continuou, com uma mão estendida, "eu só quero falar com você." Mas Alice não esperou para ouvir mais. Assustada, levantou-se e correu novamente, desaparecendo entre as lápides do cemitério. O som de seus passos se misturava ao silêncio opressivo do lugar, deixando Helena parada sentindo-se impotente e frustrada. "Quem é você, minha querida?", sussurrou Helena para o vento com as lágrimas brotando em seus olhos. A cena se repetiu várias vezes. A senhora tentava se aproximar falando com uma voz calma e gentil, mas Alice sempre fugia antes que pudessem ter uma conversa. Cada tentativa de contato terminava com Alice desaparecendo rapidamente, seu coração acelerado pelo medo de ser levada de volta ao orfanato. Os dias frios no cemitério tornaram-se um campo de batalha emocional para ambas, uma tentando alcançar, a outra tentando escapar. Um dia, porém, a senhora decidiu ser mais direta. Ela esperou pacientemente enquanto Alice fazia sua rotina habitual de visitar a sepultura de sua mãe. Quando Alice estava prestes a se levantar e correr, a senhora falou com firmeza, mas de maneira acolhedora: "Por favor, espere. Eu só quero saber o que você está fazendo no túmulo de minha filha." As palavras carregadas de emoção ecoaram no ar frio do cemitério, prendendo Alice no lugar. Alice parou, surpresa pela pergunta. "Sua filha?" Ela murmurou, ainda pronta para correr. A senhora, percebendo a hesitação de Alice, continuou: "Sim, minha filha. Este é o túmulo dela. Ela morreu há alguns meses." A confusão tomou conta do rosto de Alice. "Mas, esta é a sepultura da minha mãe", respondeu Alice com sua voz tremendo. A senhora ficou em choque com a revelação. "Sua mãe?" Ela repetiu incrédula. A conexão se fez clara, e uma onda de emoção passou por seu rosto. "Qual é o nome de sua mãe?" perguntou tentando manter a calma. "Clara", disse Alice com seus olhos ainda cheios de desconfiança. A senhora levou a mão à boca, as lágrimas começando a cair. "Clara. Clara é minha filha." Alice ficou paralisada com a revelação. Sentimentos de surpresa, tristeza e uma pequena faísca de esperança se misturaram dentro dela. Assustada e confusa com o que ouviu, Alice fugiu rapidamente, desaparecendo entre as lápides. Helena ficou ali atordoada, sem saber o nome da menina ou onde ela morava. Determinada a encontrar a menina que acreditava ser sua neta, Helena passou a voltar constantemente ao cemitério na esperança de encontrar Alice novamente. Cada vez que Alice a via, fugia assustada antes que Helena pudesse se aproximar. Frustrada e desesperada, Helena começou a perguntar aos funcionários do cemitério se eles conheciam a menina. A resposta era sempre a mesma: ninguém sabia quem ela era. Finalmente, Helena encontrou um funcionário que lhe deu uma pista. "Acho que a menina vive em um orfanato", disse ele, mas não sabia qual. Helena decidiu procurar nos orfanatos da cidade, falando sobre a menina que vivia andando no cemitério. Foi uma busca árdua e cansativa, mas Helena estava determinada a encontrar Alice. Depois de visitar vários orfanatos sem sucesso, Helena chegou a um orfanato onde os funcionários acreditavam que a menina que ela descrevia era Alice. Eles ficaram comovidos com a história de Helena e sua busca incansável. Helena contou-lhe sobre sua filha Clara, que há anos não falava com ela,
pois após uma briga terrível nunca mais tinha visto sua filha. Ela mostrou os documentos que comprovavam seu parentesco e explicou a situação. Os funcionários confirmaram que o nome da mão de Alice era o mesmo da filha de Helena. Então decidiram apresentar Helena a Alice. Quando Alice foi chamada ao escritório do diretor, ela entrou hesitante e nervosa, pois achava que mais uma vez seria repreendida por suas fugas. Ao ver Helena, seus olhos se arregalaram de surpresa e medo. Tentou se esconder atrás da porta, mas os funcionários a encorajaram a entrar. Alice, está é sua avó, disse um dos funcionários gentilmente. Helena, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão. Alice, eu sou sua avó. Eu vim te encontrar. Alice ficou parada, ainda assustada com tudo o que estava acontecendo. Sentimentos de confusão, medo e uma pequena centelha de esperança começaram a se misturar dentro dela. Ela olhou para Helena, tentando entender a nova realidade que se apresentava diante dela. Os momentos seguintes foram carregados de emoção. Alice, ainda em estado de choque, olhava para Helena com uma mistura de medo e curiosidade. Helena, por sua vez, tinha lágrimas nos olhos, mas mantinha um sorriso caloroso, tentando transmitir segurança para sua neta. Alice querida, eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Estou aqui para você, disse Helena com a voz trêmula. A diretora do orfanato, Dona Beatriz, interveio com gentileza. Alice, sua avó, quer conhecê-la e cuidar de você. Vamos dar um tempo para vocês conversarem. Alice hesitou, mas a presença tranquilizadora de Helena e o apoio da diretora ajudaram-na a se acalmar. Sentaram-se em uma sala mais reservada, onde poderiam falar com mais privacidade. Helena começou a contar a Alice sobre Clara, sua filha e mãe de Alice. Falou das memórias felizes, dos momentos difíceis e da briga que a separou. Eu cometi muitos erros, Alice. Perdi minha filha e não pude me despedir dela. Mas agora, estou aqui para você, e quero fazer as coisas certas desta vez, disse Helena segurando a mão de Alice. Alice ouviu em silêncio as palavras de Helena ecoando em sua mente. Sentia um turbilhão de emoções, mas a sinceridade no olhar de Helena começava a derreter as barreiras que ela tinha erguido. Eu sinto falta dela todos os dias, sussurrou Alice com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também, querida. Mas juntas podemos honrar a memória dela e seguir em frente, respondeu Helena, puxando Alice para um abraço caloroso. Foi um momento de conexão profunda, onde ambas sentiram o peso da perda e a possibilidade de um novo começo. Nos dias seguintes, Helena continuou a visitar Alice no orfanato. A cada visita, elas se aproximavam mais, compartilhando histórias, risadas e lágrimas. Alice começou a confiar mais em Helena, sentindo-se segura e amada novamente. Helena, por sua vez, estava determinada a proporcionar um lar cheio de carinho e compreensão para sua neta. Os trâmites legais para que Helena pudesse levar Alice para casa foram iniciados. Embora o processo fosse burocrático e demorado, Helena não se deixava abater. Ela visitava o orfanato diariamente, trazendo pequenos presentes e atividades para fazerem juntas. Pintavam, liam livros e até plantaram flores no jardim do orfanato em homenagem a Clara. Alice, que inicialmente parecia uma menina triste e assustada, começou a mostrar sinais de alegria e esperança. Com o apoio de Helena e a paciência dos funcionários do orfanato, ela estava gradualmente se recuperando do trauma. Ana, a cuidadora que sempre se preocupou com Alice, notou a diferença. Ela está florescendo novamente, comentou Ana com Helena em uma das visitas. Finalmente o dia chegou. Helena recebeu a notícia de que os trâmites legais foram concluídos e que ela poderia levar Alice para casa. A emoção era palpável enquanto arrumavam as coisas de Alice. As despedidas no orfanato foram cheias de lágrimas, mas também de esperança. Você sempre terá um lugar aqui, Alice. E agora, você tem uma família, disse Dona Beatriz abraçando Alice com carinho. Ao chegar em casa, Helena mostrou a Alice o quarto que tinha preparado para ela. Era um espaço acolhedor, decorado com cores suaves e cheio de brinquedos e livros. Espero que você se sinta em casa aqui, disse Helena, observando Alice explorar o novo ambiente. Alice, ainda tímida, sorriu. Obrigada, vovó, disse ela sentindo um calor reconfortante ao usar essa palavra pela primeira vez. Helena, emocionada, abraçou Alice novamente. Este é apenas o começo, querida. Estamos juntas agora, e tudo vai ficar bem, disse Helena com convicção. Os dias que se seguiram foram de adaptação e redescoberta. Alice começou a frequentar uma nova escola,
fazer novos amigos e aos poucos, a dor da perda foi dando lugar a novas memórias felizes. Helena a apoiava em cada passo, celebrando suas conquistas e oferecendo conforto nos momentos difíceis. Com o tempo, Alice e Helena construíram uma relação forte e amorosa, baseada na compreensão e no respeito mútuo. Juntas, conseguiram transformar a dor da perda em uma nova vida cheia de amor e possibilidades. E embora Clara não estivesse mais fisicamente presente, seu espírito vivia nas histórias que contavam, nas tradições que mantinham e no amor que compartilhavam. Alice sabia que nunca esqueceria sua mãe, mas agora, ao lado de sua avó, sentia que tinha um futuro promissor e cheio de esperança. E assim, a menina que um dia fugiu do orfanato em busca de consolo no cemitério encontrou um novo lar e uma nova família, onde finalmente podia sorrir novamente. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, isso nos ajudará a produzir mais histórias emocionantes que tocarão seu coração. Obrigado por assistir.